Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto. Existem sinais que mostram a aproximação da Guerra do Armagedon? Por que essa pergunta é importante? Eu não sei se vocês sabem, mas na Idade Média, por exemplo, quando havia guerras naquele período de tempo, existia entre os batalhões, um soldado era escolhido para ser o responsável para ficar com o estandarte. O que é um estandarte? É uma bandeira pequena que transmitia sinais. Então, por meio desses sinais, ou por meio desse estandarte que era mostrado ao exército, eram mostrado a eles se eles deveriam permanecer parados, se eles deveriam recuar ou se deveriam atacar o seu inimigo. Então, da mesma forma que essa orientação foi útil para eles no passado, hoje para nós também é muito importante. Por exemplo, tem essa guerra do Armagedon. Agora, quais são os sinais que mostram que ela está distante ou está próxima e qual é a minha atitude que eu tenho que tomar nesses últimos dias? É isso que eu vim mostrar para vocês hoje. Para mostrar essas informações para vocês, eu vou utilizar primeiro o Manual do Aluno do Velho Testamento, na página 292, no 7º parágrafo. E as escrituras que eu vou mostrar aqui, que vocês podem utilizar também no decorrer da lição. Então, como que eu posso saber se essas informações elas são corretas? Então, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, nos mostra o segredo, e ela fala assim: e o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então é por meio dos profetas que nós podemos saber a verdade de todas as coisas. Pelo poder do Espírito Santo, eles recebem essas verdades e transmitem a nós. E por meio dessas informações maravilhosas e sagradas que eu posso compartilhá-la com vocês hoje. Então, vamos lá para essas questões. Quais são esses sinais que vão acontecer, enfim, antes da Batalha do Armagedon? Isso é importante, é tudo antes. Então, vamos lá. O primeiro sinal é esse, que está registrado lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, e capítulo 37, versículo 21. Lá fala que a casa de Israel será congregada dentre os pagãos, ou seja, os gentios, e reconduzida à sua própria terra. Aí vocês têm que parar e pensar, será que os descendentes da casa de Israel, eles estão voltando para a sua própria terra? Aí vocês têm que analisar. Se uma simples pesquisa no Google, vocês já vão poder descobrir isso. Segundo sinal que vai nos ajudar a entender a aproximação da Guerra do Armagedon é que a terra de Israel será reconstruída e novamente habitada pelo povo do convênio. Aqui tem duas coisas importantes que vocês precisam entender, que é a reconstrução. Essa reconstrução, normalmente quando nós paramos para pensar sobre reconstrução, é por meio ou aconteceu uma guerra ou aconteceu um desastre muito violento que afetou a estrutura da cidade, ela vai ter que ser reconstruída. Mas não só existe esse tipo de reconstrução, e é isso que vocês vão ter que pesquisar no Google também. E outra coisa importante que fala nesse segundo sinal é que os habitantes, os que vão habitar na terra de Israel, vai ser o povo do convênio. Então isso significa que a pergunta que vocês têm que se fazer a si próprios são: será que os que habitam lá são o povo do convênio? E que convênio é esse? Agora vocês precisam pesquisar. Então a profecia ela se encontra lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 10 e 12, e o versículo
33 a 36. Então, lembrem bem disso. Agora, o terceiro sinal é esse: o país tornar-se-á altamente produtivo e frutífero, mesmo como o jardim do Éden. Olha que coisa maravilhosa. Então vai acontecer uma mudança muito grande em Israel. Mas aí a questão é, essa mudança já aconteceu ou vai acontecer ainda? Pesquisem. Essa escritura, sobre essas informações, ela está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 8, e versículo 29 a 30, e depois no versículo 34 a 35. E o quarto sinal é que voltará a existir apenas uma nação na terra de Israel. Isso de acordo com Ezequiel 37, versículo 22. E o quinto sinal é: Jerusalém voltará a ser a capital de Israel. Isso de acordo com Zacarias 1, 16 e 17 e Zacarias 2, versículo 12, e Zacarias 12, versículo 6, e terceiro Nefe, capítulo 20, versículo 46. Então, a pergunta que vocês podem fazer sobre esse sinal é essa: Jerusalém, ela já é a capital de Israel ou não? Se ela for, aí é algo que a gente já tem que começar a se preocupar. Então, o sexto sinal é esse: que Judá se tornará política e militarmente poderosa. Até é compreensível ela ser política e militarmente poderosa, porque a guerra do Armagedon, quando acontecer, vai se virar contra ela. Então, olha que coisa maravilhosa. Automaticamente, para o Senhor proteger ela no futuro, ele já está providenciando os meios necessários para que ela se torne poderosa, para suportar a pressão que vai vir. Olha que coisa interessante. E esses detalhes estão lá em Isaías, capítulo 19, versículo 16 e 17, e Zacarias, capítulo 10, versículo 3, versículo 5 a 6. E o sétimo sinal, ele fala assim, que nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo agora, surgirão um grande conluio de associações a serviço de Satanás. Então isso é olha que coisa incrível. Isso já vai ser um grupo de pessoas com espírito maligno que vai contribuir para a realização do Armagedon. Isso até é compreensível, porque se fossem pessoas positivas e dignas, elas jamais iriam induzir a guerra. Tem que ser pessoas com espírito mau mesmo, para conduzir à morte de milhares de outros. Agora, as citações finais que eu gostaria de compartilhar para vocês hoje são essas, que também sirva como sinal e advertência e aviso para que a gente fique atento. Aqui fala assim, a primeira citação que eu quero compartilhar com vocês é essa, do elder George Q. Morris, do Quórum dos 12. Ele declarou que uma parte importante da coalizão diabólica dos últimos dias seria o comunismo moderno. Olha que coisa interessante. Então, isso daí é interessante nós sabermos por quê. Porque aí nós precisamos notar, vocês precisam notar no país de vocês se o comunismo ele está congelado ou ele está em constante crescimento. Porque se o comunismo é tipo uma doença grave, se você não matar ele, ele te mata. Então, o propósito do nosso e de todos nós no mundo todo é verifique se essa doença ela está
parada no país de vocês ou está se alastrando, porque ele se alastra muito rápido. Agora, olha só o que acontece quando ela se alastra rapidamente na outra citação que eu quero compartilhar com vocês agora. Fala assim: o elder Ezer Taft Benson afirmou que ele, o comunismo, entrou na política, no mundo, e já subjugou perto de 1 bilhão de pessoas. E por meio de uma filosofia sinistra, sanguinária e mortal, causou a morte de milhões e escravizou quase 1 bilhão. Essas informações dessa citação, elas se encontram no Conferência Repórter em abril de 1960, na página 100. Então, que nós possamos ficar atentos para esses sinais. São fundamentais que a gente fique atentos para que a gente possa se preparar devidamente. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Espero que ajude de alguma forma. Muito obrigado pelo tempo de vocês e compartilhe essas informações para que outros saibam desses sinais. E até a próxima aula.